Tenho ação transitada em julgado. E agora? Como fazer para transformar esse direito em crédito? Nós somos a Alessa Biasini, gestão empresarial, especialistas na recuperação de crédito fiscal e previdenciário. Para você que está chegando agora, não nos conhece ainda, já deixa seu like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos relevantes com relação à parte tributária no cenário nacional, com conteúdos como esse, nós vamos estar sempre trazendo para vocês. O tema de hoje que nós vamos comentar é sobre ação transitada em julgado. O que fazer? Quais são as etapas necessárias para que, de fato, eu possa me apropriar do crédito? Pois bem, a etapa número 1, nós estamos falando aqui com relação à identificação do dispositivo, análise do dispositivo, verificar, de fato, o teor da sentença que foi disponibilizado. Então, ou seja, tratando-se de um crédito previdenciário, os dois pontos de referência são o período, de fato, aonde me deu direito a crédito, seja qual o período que foi retroagindo desde o momento da ação judicial, bem como também quais verbas me gerou o direito credor. Porque muitas vezes o escritório que ingressou com a ação, no período em que foi ingressada essa ação, existia um entendimento específico sobre verbas que foram pleiteadas. Porém, os entendimentos são alterados ao longo do tempo e nós sabemos como isso é volátil no cenário tributário nacional. Por isso, muitas das vezes, aquilo que foi pleiteado não foi de fato o que foi deferido. Ou seja, primeiro passo é identificar o teor daquilo que me foi concedido, o período temporal para apuração do crédito, bem como também as verbas que foram de fato disponibilizadas e consideradas como favorável para essa recuperação. Tratando-se da parte fiscal, ou seja, diferentemente da parte previdenciária, onde é pleiteado inúmeras verbas indenizatórias, como propriamente dito, na parte fiscal, o teor que deve se atentar é apenas com relação ao período, como por exemplo, o objetivo da ação da exclusão do ICMS é solicitar para que seja ali deferido que de fato o ICMS seja excluso da base de cálculo do PIS/COFINS. Logo, eu já tenho esse deferimento com relação a este tema. Então eu preciso validar apenas o período em que eu vou me creditar, o período esse que eu vou apurar, diferentemente do previdenciário que existem verbas diversas pleiteadas na mesma ação. Voltada à parte fiscal é apenas um único tempo. Então apenas se atentar com relação ao período ao qual é necessário fazer a apuração. Agora que identifiquei a etapa número 1, que é a análise do dispositivo, bem como da sentença, vamos para a etapa número 2, a etapa de identificação da documentação necessária. Ou seja, eu identifiquei o período, bem como as verbas, ou que seja o meu projeto fiscal, e agora eu preciso levantar a documentação necessária para fazer a apuração do crédito. Por quê? Uma coisa é a minha ação ter transitado, a outra é eu demonstrar para a Receita Federal e pedir ali de fato a habilitação, ou seja, Receita, eu possuo uma ação transitada, agora eu estou solicitando a habilitação para que eu venha me creditar. Neste processo de habilitação credor da Receita Federal, se faz necessário a apresentação dos valores pleiteados, dos valores que de fato na sentença foi dado como favorável. Então, ou seja, etapa número 2, quais documentos são necessários? Falando da parte previdenciária, nós estamos tratando da parte da folha de pagamento. Então, por óbvio, para períodos anteriores ao e-social, se faz necessário uma extração dos dados da folha de pagamento. Muitos sistemas da folha de pagamento possuem o chamado arquivo MANAD. Arquivo esse que é disponibilizado por diversos sistemas a fim de que extraia uma informação consolidada da folha de pagamento, bem como colaboradores, verbas, incidências previdenciárias, que facilita o momento da análise e extração dos dados. Algumas empresas conseguem fazer essa emissão. Alguns sistemas de folha de pagamento já possuem imputado em si essa possibilidade de emissão. E diversas vezes também é possível extrair esses dados de forma consolidada e fazer então a análise e a apuração desses valores. Agora falando também não só do arquivo MANAD, mas ainda dentro do cenário previdenciário. O que mais eu posso fazer para levantar de documentação para fazer essa apuração de fato? Então, apenas o arquivo MANAD é necessário? Não. Caso eu não consiga apurar pelo arquivo MANAD, tem muitas empresas que não conseguem extrair esses dados porque é um arquivo maior e consolidado de informações, nós também temos a possibilidade de analisar as documentações da folha, sendo elas as folhas de pagamento de forma sintética, ou seja, a folha de pagamento sintética é o resumo da apuração. Então eu vou extrair as folhas de pagamento do meu sistema ou da empresa que eu estou fazendo a apuração e fazer o levantamento desses dados. A folha de pagamento sintética vai me dar os resumos de mês a mês para que eu possa levantar as verbas que transitaram naquela competência. Posteriormente, eu vou fazer uma correlação com a folha de pagamento analítica para poder validar se de fato possui incidência. Por quê? Uma coisa é eu ter uma ação ganha com relação, como por exemplo, ao terço constitucional de férias. Ou seja, a ação me dá direito a me creditar de fato sobre esta verba. Entretanto, existe uma diferença entre eu ter o direito para se creditar e de fato eu ter recolhido de forma indevida. Por isso que a apuração de forma minuciosa, como nós da Alessa Biasini realizamos, se faz necessária de forma minuciosa. Porque, ou seja,
seja, nós poderemos fazer um levantamento de forma apenas superficial e habilitar um crédito para uma empresa onde de fato não houve, porque ela não recolheu de forma indevida. Por isso que a correlação da folha é sintética, ou seja, eu consigo saber em que momento, em que mês e competência surgiu de fato, como por exemplo o terço constitucional de férias, e fazer uma comparação com a parte analítica, saber se esse colaborador de fato, esse terço constitucional de férias, naquele período que eu estou analisando, teve incidência. Faz parte da base de cálculo da contribuição previdenciária? Sim, então, ou seja, período que eu posso levantar. Não faz, então ainda que eu ganhei essa ação, que eu tive o direito, concedido pelo fisco para poder fazer essa recuperação, não consigo porque analisei a documentação e vi que não tinha incidência. São casos muito corriqueiros, porque grande parte das documentações que são analisadas por nós, ainda que de fato transitada em julgado, requer uma atenção redobrada de especialistas. Não basta apenas eu tenho a ação, mas e agora? Então, nesse sentido, na parte previdenciária, seja uma ANAD ou seja a folha de pagamento de forma sintética e analítica para fazer essa correlação. Agora, eu tenho a parte das bases de cálculo e das verbas. O que mais eu posso fazer? Agora, fazer a comparação com as alíquotas. Então, ou seja, eu tenho os eventos, eu tenho as verbas indenizatórias que transitaram na minha ação, tenho as bases de cálculo que eu levantei e conferi e de fato em incidência. Como eu faço para fazer o cálculo? Agora, as bases de cálculo vezes as alíquotas que a empresa de fato recolheu no período. E aonde eu vou encontrar isso? No período pré-social, nós vamos encontrar no sistema GFIP. Então, ou seja, o sistema GFIP foi utilizado por grande parte do período antes ao E-Social. Dentro desse sistema, nós tínhamos um relatório chamado demonstrativo das contribuições. Este demonstrativo possui as informações com relação ao RAT, com relação ao FAP, como consequência, um vezes o outro, que é o RAT ajustado, bem como também a parte das entidades, terceiros, outras entidades, com relação ao código de FPAS. Nesse sentido, eu consigo levantar qual que é o RAT ajustado, qual é a alíquota de fato e também qual é a alíquota do terceiros, outras entidades. Então, eu levanto as informações da folha, faço o multiplicador com relação às alíquotas que a empresa recolheu naquele período e eu tenho de fato a apuração para conseguir juntar isso no processo de habilitação da Receita Federal. Tratando-se da parte fiscal, qualquer documentação necessária. Então, falando como exemplo mais corriqueiro, que é a exclusão do CMS da base de cálculo PIS/COFINS, quais documentações são necessárias para fazer? Ao contrário da parte previdenciária, que requer um pouco mais de análise, extração de dados, bem como também uma solicitação mais extensa, a parte fiscal, nós temos a disponibilidade pelo próprio ReceitaNet BX, ao qual, para fazer a apuração do processo de exclusão de CMS, se faz necessário, por óbvio, as duas declarações ao qual consta essas bases. Seja o ICMS, que é disponibilizado também pela própria demonstração do ICMS-IPI, do próprio ReceitaNet BX, bem como também o FD Contribuições, ou seja, que dentro do FD Contribuições eu declaro o PIS e a COFINS, e no FD ICMS-IPI eu declaro, por óbvio, a parte do ICMS. Então, ou seja, eu vou levantar a base de ICMS para comparar com a base de PIS e COFINS e, como consequência, fazer essa exclusão. Então, eu faço o download dessas informações, realizo a extração dos dados, faço todos os cálculos e conferência, assim como também na parte previdenciária, que se de fato teve incidência, da parte também fiscal da mesma forma. Será que o ICMS já não foi excluído pela própria contabilidade? Em determinado momento, a empresa já não teve esse entendimento e já fez a exclusão por conta própria? Então, um novo alerta. Além de ter essa ação, eu preciso validar se dentro do período pleiteado na ação, período esse que no dispositivo foi feito com que eu tenha essa possibilidade de recuperação, mas ainda assim, a ação transitada e o período pleiteado é um, bem como também na parte documental, eu consigo analisar de forma minuciosa se já não houve ali, de fato, uma exclusão de forma apropriada pela própria empresa. Então, ou seja, essas são as documentações que são necessárias, bem como análises que nós precisamos fazer para o levantamento do crédito de ação judicial. Etapa de número 3, cumprimento das obrigações acessórias. Nós sabemos que agora em julho de 2025, a Receita Federal publicou a Instrução Normativa 2272, ou seja, trazendo a parte para desconsiderar a obrigação acessória. Então, ou seja, essa etapa é muito importante. Embora que, de fato, essa própria IN vai trazer a instrução com relação à parte de desconsiderar essa obrigação acessória, mas ainda assim se faz necessário a análise criteriosa. Como, por exemplo, eu não tenho obrigação acessória de cumprimento, mas necessária com relação à retificação da CIP, a retificação da parte previdenciária ou fiscal, a retificação dos FDs, contribuições, DCTF, mas eu ainda preciso me atentar com relação à parte do lançamento da compensação, ou seja, da própria perda de compra. Então eu não tenho mais obrigação acessória. Contudo, eu tenho um acompanhamento e, de fato, ali o demonstrativo da apropriação do crédito no via perda de compra web. Então não é mais necessário a questão da retificação, mas sim, cabe caso a caso, como nós dissemos nas etapas anteriores da análise documental, bem como o período pleiteado, também eu fazer essa revisão de que, de fato, aquilo que eu estou pedindo via perda de compra existiu. Então, assim, às vezes não vai ser necessário a retificação para demonstração do crédito.
Contudo, identifico neste período que houve ali uma retransmissão equivocada. Não é necessário mais um cumprimento de obrigações acessórias, entretanto, existe uma análise minuciosa com relação àquilo que foi transmitido, bem como também a parte da perda de compra, que eu vou confeccionar, demonstrando ali o valor que de fato eu pleiteei na ação judicial, habilitei com a Receita e agora eu vou ali me apropriar desse crédito. Essa é a etapa de número 3. Etapa de número 4, agora tratando de fato da apropriação do crédito. Então, fazendo uma rápida recapitulação, nós fizemos a parte de identificação dos dispositivos, analisamos ali o que de fato foi transitado na ação, depois nós verificamos aquilo que é o período, seja as verbas, também analisamos com relação à parte documental, bem como a parte técnica de apuração e também a obrigação acessória, seja ela necessária para uma revisão ou seja também por conta da própria perda de compra. Agora nós vamos falar a parte da apropriação. Como eu vou fazer para me apropriar? Feito todas essas etapas, agora de fato eu tenho em mãos a memória de cálculo, eu tenho em mãos como efetivar isso via perda de compra web. De fato, como nós vamos fazer para isso acontecer? Nós temos que ter um controle entre, nós chamamos no escritório de gestão do crédito. Então eu possuo, vamos dar um exemplo, R$1 milhão de créditos que eu tive de ação judicial, já habilitado com a Receita Federal, com o meu despacho ali com o deferimento. Agora eu preciso de fato seguir com a parte da perda de compra. Pois bem, nós temos nesse exemplo que nós criamos aqui R$1 milhão de crédito. Nós chamamos a gestão do crédito da seguinte forma: fazer um uso de melhor forma possível para a Receita para trazer um fluxo de caixa interessante. Então, por exemplo, eventualmente a empresa não possui um saldo devedor de R$1 milhão. Contudo, é necessário fazer esse ajuste, essa gestão do crédito, porque vai ser necessário compensar mais de uma vez. A empresa tem R$1 milhão, mas por mês ela deve 100 mil de PIS e COFINS, tratando-se de uma questão de um crédito de exclusão de ICMS, como por exemplo. Então, faria um controle de compensação para gerir esse crédito durante 10 compensações. Opa, mas se eventualmente eu conseguir habilitar o meu processo do meu crédito junto à Receita Federal de forma pré-social e forma pós-social, o que significa isso? Eu consigo fazer uma administração dos créditos pós-social com relação à compensação cruzada, o que a Receita Federal nos permite. Então, ou seja, eu não fico preso apenas a compensar o meu R$1 milhão no próprio PIS e COFINS, demorando ali de fato 10 meses para a empresa se apropriar desse crédito. Mas o período pós-social eu consigo fazer o quê? Compensar no débito de PIS e COFINS de R$100 mil e também, como por exemplo, talvez na parte de folha de pagamento, parte previdenciária, que a empresa, exemplo, poderia dever ali mais 150 mil. Então, ao invés de se apropriar apenas com 100 mil, eu trago uma apropriação para o meu cliente de 250 mil, 100 da parte fiscal e 150 da parte previdenciária. Então, aqui no escritório nós temos a parte da gestão do crédito, que é muito importante, porque não basta apenas apurar ou disponibilizar ao cliente a memória de cálculo, mas também fazer este acompanhamento. Então, ou seja, fazer a gestão do crédito, fazer a compensação e fazer a melhor forma de apropriação deste crédito para que o cliente tenha o melhor resultado possível, juntamente com as memórias de cálculo, os controles de compensação e todo o histórico para que a empresa possua em mãos essa segurança de aquilo que foi acreditado e, posteriormente, ela consiga aí ter esses demonstrativos de fácil acesso. Então, ou seja, não basta apenas fazer a compensação. Nós temos que ter um olhar crítico e analítico com relação também à gestão dos créditos. Bom, é isso, pessoal. Essas são as 4 etapas que se fazem necessárias para a apropriação do crédito oriundo de ação judicial. Se você quer saber mais sobre esse tema, se você ainda tem dúvida, ou um próprio empresário que possui ação que transitou e quer saber como se apropriar desse crédito de forma eficiente, como nós dissemos aqui com a gestão do crédito, deixe nos comentários, nos procure como a equipe da Alessa Biasini, que somos especialistas na parte da recuperação de crédito judicial, mas também administrativa. Compartilhe esse conteúdo, deixe o like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo relevante com relação à parte tributária no cenário nacional. Até a próxima!